no bloco H e no bloco K da FD ICMS-PI. Beleza? Pois muito bem. Nesse contexto atual, né, eu não teria como passar por esses comentários, tá certo? Ao bloco H e ao bloco K, sem antes fazer aí uma contextualização rápida sobre o ICMS, certo? Considerando que a obrigação acessória, que é a EFD ICMS-PI, também conhecido como SPED fiscal, ela tem como a principal funcionalidade a prestação de informações ao fisco no que diz respeito a operações com mercadorias. E se eu estou falando de operações com mercadorias, logo eu preciso lembrar aí do famigerado, né, ICMS. Pois muito bem, dentro dessas considerações fundamentais, precisamos realçar que ele tem um princípio constitucional, através lá do seu artigo 155, né, que compete aos estados, ao Distrito Federal, instituir esse imposto, tá certo? E aí vem aquelas perguntinhas, né? Olha, sabendo eu que o ICMS incide nas operações, certo? Nas operações com mercadorias, ele incide inclusive nas saídas de mercadorias a qualquer título, ressalvando essas exceções. Então veja bem, se incide nas saídas a qualquer título, ressalvando as exceções, e nessas operações aí em si, o que seria para a gente operação? O que nós poderíamos imaginar como sendo operação? Eu poderia então, em resposta, dizer que a operação é toda essa movimentação de entrada e saída de mercadoria, em se tratando até mesmo de uma mudança ou não de uma titularidade jurídica. Ou seja, nem toda saída é uma venda, nem toda entrada é uma compra. Isso aí é muito claro. A circulação se dá aí nas hipóteses de incidência, né? No caso, como citamos anteriormente, o lance da venda, o lance da compra, a circulação, né? Apesar de já existir alguns julgados dizendo que não incide o ICMS nas transferências, mas uma outra hipótese são as nossas remessas, né? Ou seja, isso aí são exemplos de circulação. E aí vem a grande questão, né? Que eu posso resolver praticamente quase qualquer tipo de problemática envolvendo tributos indiretos, que é nessa contextualização no conceito principal de mercadoria. O que é mercadoria? Se o ICMS ele incide nas saídas a qualquer título de mercadorias, então, se eu estiver realizando uma operação com um produto que para mim não é mercadoria, logo eu preciso fazer várias outras ressalvas quando eu estiver pensando em tributar ou não, ou colocar aquele produto como sendo foco de incidência do ICMS. Mas muito bem, o que é mercadoria? Entendemos que mercadoria é o que está no mercado. Ou seja, mercadoria é aquilo que eu disponibilizo para operações ou transações a nível comercial. Exemplo, nós somos aqui uma empresa comercial que vende veículos, certo? Eu tenho cadeiras no meu estabelecimento. As cadeiras que nós utilizamos são mercadorias? Você pode pensar que, obviamente, se a minha atividade é vender veículos, a mercadoria que eu tenho pode estar lá, né, como componente do meu ativo imobilizado. Logo, as operações que eu faço de venda dessas mercadorias, em regra, a depender de algumas circunstâncias, mas em regra geral, eu não tenho que falar de incidência de ICMS na venda de cadeira. Mas em se tratando da venda de veículos, que é o meu objeto principal, para mim são as minhas mercadorias, aí sim eu vou pensar em tributar essa operação. E muito bem, né, dando sequência, eu tenho aí o quesito da não cumulatividade, né, e de maneira bem ampla nós sabemos que a possibilidade de me beneficiar de créditos de operações anteriores, certo? Onde, se não fosse assim, né, nós teríamos aí algumas cobranças, ou teríamos a cobrança em cascata, na verdade, dentro de uma oneração maior, mas tudo bem. Considerando então que entendemos tudo isso, entramos efetivamente na parte da análise do documento fiscal. E beleza. Nesse contexto, a análise do documento fiscal é o coração de toda e qualquer transmissão de informação via obrigação acessória ao fisco. Porque, na verdade, tudo começa no ato da emissão do documento fiscal.
não é isso? Quando você está lá na ponta, na frente de loja, em uma operação de balcão, quando você está fazendo essa emissão do documento fiscal, tudo que você precisaria para alimentar perfeitamente o seu banco de dados, certo? Para gerar uma informação que guarde compatibilidade, ela precisa ser feita na ocasião da emissão do documento fiscal. Então, você está fazendo uma operação de venda, você tem que considerar o seu regime tributário, você tem que considerar para quem você está vendendo, se você está fazendo uma operação para um contribuinte ou não. E por que tudo isso é importante antes de chegarmos no inventário, antes de chegarmos no tal do bloco K? O bloco H, que é o inventário, e o bloco K, que é o nosso registro de controle de produção e estoque. Porque quando eu faço uma operação de venda, quando eu não utilizo de venda um registro de compra, ou seja lá quais sejam esses registros de operação, né, com a circulação das mercadorias, se eu não fizer uso de uma codificação adequada, tudo vai se refletir na obrigação acessória, o próprio SPED fiscal, de uma maneira desconexa. Isso aí vai causar para nós sérios prejuízos. E nós vamos ver mais à frente na nossa conversa por quê. Certo? Então, nessa análise dos documentos fiscais, eu preciso identificar, que está aqui na seção 6, tá certo? Do próprio guia prático da FD ICMS-PI, dizendo que eu preciso prestar informações, você deve ver isso aí no cantinho da nossa tela, no enfoque do declarante. Ou seja, vez por outra, nós chegamos em alguns estabelecimentos, né, para fazer aí algum tipo de auditoria preventiva, ou até mesmo corretiva, dependendo das circunstâncias, e nós identificamos aquela prática do registro da operação, né, no que diz respeito à classificação do documento fiscal, acontecer de maneira completamente assim, incompatível. Ou seja, você realiza uma operação de venda, a pessoa que vai registrar aquela operação de venda, ela acaba espelhando as suas codificações sem observar o que ela vai fazer com esse tipo de mercadoria. Como por exemplo, estamos falando agora que somos uma empresa de comércio e serviço. Já que citamos no exemplo anterior uma empresa que trabalha com comércio de veículos, né? Vamos falar agora que nós também temos aqui esse comércio de veículos e prestamos serviço de manutenção, certo? Ou seja, eu tenho aí basicamente duas atividades. Nesse momento nós estamos adquirindo produtos, certo? Que vai servir para nós como sendo material de uso e consumo, ou seja, eu estou adquirindo material de limpeza, tá? Que eu obviamente necessito no meu estabelecimento. Ao recepcionar esse meu material de limpeza, eu identifico que na nota fiscal de compra que eu estou recebendo junto com esse material, está vindo lá, por exemplo, com um CFOP 5102, né? Ou seja, venda de mercadoria adquirido ou recebido de terceiro. Ao identificar essa codificação, eu preciso observar o que eu vou fazer com esse produto que está entrando no meu estabelecimento, ou seja, com o enfoque do declarante, né? Se eu estou dando entrada nesse produto com fins de utilizá-lo para consumo no estabelecimento, nesse caso vai ser o material de limpeza que eu vou usar aí para as minhas atividades de asseio e conservação, eu vou precisar dar o tratamento equivalente a esse uso que eu vou aplicar, né? Esse uso que eu vou atribuir a esse produto. Logo, eu tenho que utilizar uma codificação específica, que nesse caso seria um CFOP, que nesse caso é o 1556, não, o 1556, que é correspondente à aplicação desse produto para uso e consumo, certo? Esse ou qualquer outro equivalente, se trata de uma mercadoria que é adquirida ou recebida, mas tem aí substituição tributária, enfim. Em regra geral, certo? Observando até esse lance de codificação, você vai dar o código que corresponde com a utilidade desse produto do seu estabelecimento. Por que que você tem que ficar atento a isso? Porque se você utilizar uma codificação errada, de forma até incompatível com o que você vai fazer, ou espelhando, apenas convertendo o primeiro campo lá do CFOP para um outro número que registre ou que seja equivalente a uma entrada, você vai estar informando ao fisco aquilo que na verdade não é o que você se propõe a fazer com o produto.
Bom, por exemplo, você está lá, vê a nota com 5102. Se você der entrada apenas substituindo o 5 por 1, ou seja, 102, né, ou 102, você vai estar dizendo ao fisco que está comprando mercadoria para revender. Quando, na verdade, você trabalha aí com venda de veículos, você trabalha com prestação de serviço de manutenção automotiva, você não revende produtos de limpeza, certo? Isso considerando que o produto de limpeza era para AC e conservação, como nós registramos. Então, muito bem, eu preciso identificar isso, eu preciso saber disso, porque a obrigação acessória, tudo deságua no próprio SPED. Se eu não utilizar toda a informação de maneira adequada, no início, nos registros, nos cadastros, nas emissões de documentos fiscais, eu posso até fazer uso de alguns meios de correção, mas a sistemática vai ser bem trabalhosa, né, em comparação com o que seria. Então, eu tenho aqui a listagem de alguns elementos que são fundamentais para que eu tenha uma perfeita análise dessa situação concreta, né? O que nós chamamos do top 10 e do top 5. Em se tratando do ICMS, eu tenho aí a incidência versus o fato gerador, a situação de não incidência, isenção, né? Esses os 10 elementos que nós chamamos de normas gerais. E em complemento, nós temos as normas específicas, né, que partem da minha codificação de operações e prestações, do próprio CFOP, a atividade via CNAE, a NCM quando eu olho o produto, aí vem o meu regime de recolhimento ou tributação e o CST, que tanto existe para o ICMS como para o PIS e para a COFINS, né? É o Código da Situação Tributária. Então, entrando efetivamente agora no SPED fiscal, sabendo que existe todo esse aparato antes de refletir dentro da obrigação acessória, que é a nota fiscal também é uma dessas obrigações acessórias, né? Mas antes de refletir no próprio SPED, todas essas informações, esse turbilhão de elementos aí, nós precisávamos realizar realmente esse tipo de ressalva. Mas muito bem, o esquema do SPED fiscal hoje, como você está vendo aí, né, aparecendo no nosso cantinho da tela, que eu, contribuinte, envio esses dados para um repositório que fica na nuvem, né? Seja via internet, e aí a absorção ou o recepcionamento, né? O recebimento desses dados através de vários servidores, inclusive ou incluindo da própria Receita Federal, Cefaz, certo? E eu tenho como principais blocos, ou na verdade todos os blocos da FD e CMS-PI, aqui o bloco 0, que me fala da abertura, a identificação e referência, né, correspondente ao envio que eu vou estar realizando, né, à empresa que eu estou tratando, ao contribuinte que eu estou atendendo. As documentações fiscais com mercadorias, o bloco D, as documentações fiscais no campo 2, né, também no campo de serviço. O bloco E, que me fala das apurações aí, ó, de ICMS e do IPI, não é isso? O controle de crédito do ICMS do ativo permanente está lá no bloco G. E em se tratando do nosso foco de hoje, nós vamos fazer aí as análises, né, de como funciona o processamento ou o procedimento envolvendo o inventário físico, não é isso? Com o bloco H e também o bloco K, né, que é o controle de produção e estoque. Beleza. Entrando aqui dentro da FD e CMS-PI, né, vocês conseguem observar que existem vários registros, certo? Nesse esqueminha, nós não temos apenas o bloco K, mas é para ilustrar que os principais blocos da FD e CMS-PI, eles dispõem aí registros que nós chamamos de os registros pais, né, e registros filhos, na verdade. E aqui nós vamos começar com essas abordagens. O que seria então o bloco H, né? É o inventário físico. Esse bloco ele se destina a informar, certo? O inventário do estabelecimento, de forma a identificar dentro da obrigação os prazos e alguns elementos correspondentes, certo? Para que o bloco H ele seja utilizado como inventário, para efeito, por exemplo, de imposto de renda, eu devo acrescentar os bens cujo inventário não é exigido para fins de IPI e ICMS, mas apenas pela legislação do imposto de renda. Ou seja, é aquela perguntinha que às vezes surge, tá?
referente a quais os tipos de itens ou tipos de produtos que eu devo apresentar no inventário. E nós vamos ver aqui em sequência, né, que eu devo apresentar ou devo informar via bloco H do SPED as mercadorias, certo? Que são matérias-primas, certo? Os produtos intermediários, os materiais de embalagem, os produtos manufaturados e os produtos em fabricação. Isso aqui nós vamos verificar que existe um apontamento vinculado há uma conexão natural entre o bloco H e o bloco K, né? Que é o registro de produção, principalmente nesses pontos. Então, eu informo também aqueles que são existentes no meu estabelecimento e são meus, aqueles que estão nos outros ou em estabelecimentos de terceiros e são meus, e que são de terceiros e estão em minha posse. Nós vamos checar aqui que tudo isso se traduz em uma codificação, tá? Muito bem. Isso aqui é dentro do próprio ambiente SPED, como funciona a questão, onde está a informação correspondente ao bloco H. E já conectando com o bloco K, certo? Este bloco K ele só vai ser habilitado quando a empresa ela tiver aí no seu bloco 0, né, que são os registros iniciais, o bloco que fala muito de cadastro, como nós vimos aí naquela parte anterior, se nesse bloco 0 eu informar que sou contribuinte do IPI ou que estou nessa obrigação de informar a ficha de controle de estoque ou registro de produção. Tudo bem? Nesse momento nós vamos verificar que quando eu informo, tá certo? Que informo ao fisco através de uma codificação dentro também daquele bloco 0, lá no início, né, dos dados da obrigação acessória, que eu preciso fazer a entrega do meu inventário físico, ele exige que eu coloque a data do inventário, certo? Aí eu faço essa informação, registrando, por exemplo, aqui, né, de maneira hipotética, que a data do inventário é no dia 31 de dezembro de 2018. No entanto, existem várias hipóteses, várias situações as quais eu faço esse envio do inventário, certo? Como existem motivos que são por conta de exigência do fisco, eu tenho aqui da mudança de tributação de mercadoria no que diz respeito ao ICMS, em geral no final do período, certo? Na solicitação de baixa cadastral, na paralisação temporária, outras situações, né? Na alteração de regime de pagamento na condição do contribuinte e quando o fisco ele determina. Ou seja, aqui dentro desse registro H005, eu tenho que a motivação de envio do inventário são essas 5 situações. Tudo bem? No bloco H010, eu tenho aqui a parte do registro de inventário, onde eu vou informar os itens existentes no estoque. Dessa forma, eu tenho aqui que alimentar, né, ou receber a alimentação já com esses dados elaborados do cliente ou da empresa cliente, com a codificação do item, a sua respectiva descrição, a posição e quantidade, não é isso? Neste campo, com o seu valor unitário e o valor do item, né? O valor unitário do item e o valor do item, ou seja, em seu quantitativo. E eu digo aqui a identificação da propriedade. Se é meu, está em minha propriedade, se é de terceiros, está comigo, ou se ele é um item que é meu, mas está em propriedade de terceiros, certo? E aqui eu faço a identificação correspondente às contas analíticas, como nós citamos em alguns momentos anteriores, correspondente àqueles itens que, apesar de eu não movimentá-los, certo, a minha empresa, mas eu preciso fazer essa apresentação para fins de imposto de renda, né, como citamos aí anteriormente. E como falei para vocês, né, nesse registro H010, quando eu falo na indicação de propriedade, eu tenho que o item ele pode ser de propriedade do informante, estar em seu poder, ele pode estar em propriedade do informante mais imposto de terceiros, item de propriedade de terceiros e imposto do informante, ou seja, tudo que comentamos agora há pouco referente à situação do bloco, tá certo? Qual a data, então, para que eu envie o inventário?
Muito bem, o bloco H, com as informações do inventário, deve ser informado até a movimentação do segundo período de apuração, ou seja, eu devo informar o meu inventário na competência de fevereiro. Para as empresas que são do regime normal de tributação, ela vai ter até o dia 20 de março para entregar, junto com a competência de fevereiro, o bloco H com o seu respectivo preenchimento, certo? Muito bem. E se eu não fizer essa entrega, eu vou ser submetido a algum tipo de penalidade, certo? O que é que vai acontecer se eu não entregar o meu inventário? Olha, aqui, por exemplo, no estado do Ceará, como existe uma unidade de referência, certo? Que é a UFIS, se eu não entregar o meu inventário, certo? Também não tomar aí medidas para que eu faça essa entrega de forma espontânea, né? Antes das exigências ou de uma ação fiscal, eu vou estar sujeito a realizar o pagamento de 1.200 UFICs, né? Que multiplicando aí essas 1.200 UFICs por esse valor de referência, eu vou ter aí uma multa que é bem expressiva. Então é importante checar esses elementos, tá certo? Para que eu possa realmente fazer a entrega efetivamente dentro do prazo, ok? Muito bem. Agora existe uma situação, né, já que nós estamos falando de processamento, que é necessário, se faz necessário, que eu redobre as minhas atenções, né, fique ainda mais atento, que são os casos em que eu tenho todas as minhas operações de entrada e saída efetivamente registrada e com documento fiscal, mas o meu inventário não bate, ou seja, aquela situação que eu tenho inventário físico, ou seja, na contagem lá de estoque, não bate com o que tem no sistema. E aí surgem aquelas perguntas, né? Rapaz, se eu recebo tudo com documento fiscal, se eu dou saída com documentação fiscal, quais são as hipóteses que podem estar gerando prejuízos, certo? A nível cadastral, a nível de qualidade de informações? Por que não está batendo, né? Por que eu não consigo fechar esse inventário? Muito bem, uma das situações é o caso ou o fato de eu não informar o meu sistema e, por sua vez, eu não repassar esse dado ao SPED, que se apresenta na mudança, tá certo, de unidade de medida. Como, por exemplo, aqui, eu tenho esse exemplo de empresa, na qual eu adquiro um fardo de sal, né, com o peso de 30 quilos. Sendo que essa empresa, certo, a empresa Sal Limitada, ela vende o sal em quilo, ou seja, eu estou comprando de um fornecedor um fardo, mas eu vendo em quilos. Então, como é que eu devo fazer esse parâmetro para que eu não utilize uma codificação de quantitativo, né, incorreta e isso me cause alguns furos? Olha, muito bem, se eu recebi em fardo e se eu sei que esse fardo corresponde a 30 quilos, eu vou registrar a minha entrada em quilos, ou seja, pela menor quantidade comercializável, certo? E nas minhas saídas, obviamente, nas operações de venda, eu faço essa venda com essa unidade de medida na qual registrei inicialmente. Agora, se você deu entrada, certo, em fardo, e você não sabia se as suas operações de venda seriam dentro dessa modalidade em fardo ou em quilos, você pode, antes de realizar a saída subsequente, fazer aí uma conversão de unidades, informando no registro 0220 do SPED que você fez uma alteração no quantitativo, certo, daquele determinado item. Você chega lá no bloco 0, certo, na parte que tem o cadastro dos itens, e você faz essa alteração dizendo ao SPED, por sua vez, informando ao fisco, que você comprou o produto em fardo, mas na verdade vai comercializar em quilo, ou vice-versa, certo? Por que eu preciso fazer isso? Para que o meu estoque de sistema, o meu estoque que está lá informatizado, ele realmente esteja igual ao meu estoque físico, certo? Se eu não fizer isso, eu vou estar aí sujeito a algumas complicações, né? O lance do estoque furado, não é isso? O outro ponto são as parametrizações de produto, envolvendo
a adequação, certo, do meu estoque a alguns tipos de produto que eu acabei por registrar o mesmo tipo de item com codificações diferentes. Como, por exemplo, nós temos aqui, certo, que ao realizar um saneamento, ao realizar uma checagem no meu estoque, eu identifiquei que foi registrada a entrada de um produto com código 1000 na descrição que eu tenho aqui, que é o produto cachaça, certo? Eu tenho em estoque a quantidade de 20 itens desse produto. Posteriormente, eu tenho esse mesmo produto, certo? O mesmo produto idêntico, mas ele, por uma falha na sistemática operacional de registro, ele foi incluído em meu estoque com uma codificação diferente, como eu estou vendo aqui. Um está com o código 1000 e o outro com o código 1153. O resultado disso, quando eu faço as minhas vendas, nas minhas operações de saída, né, essas operações de saída, pela circunstância dos dois terem a mesma nomenclatura, ocorre de, em alguns casos, eu vender um como sendo o outro e vice-versa. E para que isso não ocorra, eu tenho que fazer o procedimento de parametrização, certo? De uma forma a sanear esse meu estoque, promovendo então a união desses dois produtos idênticos em uma codificação também única, obviamente. Logo eu pego aqui o produto cachaça, que é o mesmo, e no final eu tenho a quantidade total, né, do código 1000 e do código 1153, aqui em apenas um dos códigos, que esse eu escolhi como sendo o código 1000, na quantidade total de 20 mais 15, então eu tenho aqui 35 itens com essa codificação. Logo, nas minhas quantidades, nas minhas operações de saída, a quantidade que eu vou utilizar vai ser conforme o negociável, mas o código vai ser esse, né, que é o código 1000, certo? Para que eu faça esse ajuste dentro do SPED, eu vou precisar também ir lá no meu bloco de cadastros gerais, no bloco 0, e fazer então esse ajuste no 0205, certo? Ou seja, veja que na parte dos itens eu posso fazer correções tanto na unidade de medida, como na questão do próprio código, informando ao fisco via SPED que eu estou realizando aí algumas operações de ajuste para melhorar ou para qualificar positivamente o que eu tenho no meu estoque físico, tá certo? Muito bem. Um outro ponto que também causa certas turbulências é o fato de receber ou de vender alguns produtos que eu comprei, tá certo? Como sendo produtos individualizados, tá? E eu decidi realizar a venda na forma de kit, ou seja, kits de produto. Acontece aí nos mais variados tipos de negócio, né? Nesse ponto eu preciso ficar atento para que eu tenha também o reflexo, para que o reflexo dessa formação do kit ela seja compatível dentro da obrigação acessória. Enquanto falo obrigação acessória, lembre-se que é o próprio FD ICMS PI, de forma que realmente eu tenha essa compatibilidade e eu não fure o estoque na formação do kit sem utilizar os elementos essenciais. Então, como é que eu faço a escrituração ou montagem, ou até mesmo o desmembramento desse kit? Nesse ponto que eu comprei tudo junto em um conjunto, certo, de produtos e decidi fazer uso de forma separada, o que eu decidi, então, nesse momento, pegar esses elementos aí e vender separadamente. Como é que funciona, né? Como é que eu vou registrar no SPED? Qual o procedimento na hora da venda? Aqui, como nós estamos no Ceará, a própria Secretaria de Fazenda ela emitiu um parecer sobre esse procedimento, e aqui nós temos o passo a passo operacional, né, de como funciona essa formação e por que isso é importante para o meu estoque e, por sua vez, para o SPED. Né? O primeiro momento é eu escriturar, né, como é que eu vou escriturar a montagem ou desmembramento do kit. Aqui eu tenho uma primeira nota fiscal, tá certo? Emito o primeiro documento fiscal referente à saída do item individualizado, ou no caso, se fosse o kit, a saída do próprio kit, com o CFOP 5926, que é correspondente a essa situação específica, utilizando aqui esse código da situação tributária
que é o 040, né, que corresponde a não tributado, tendo como destinatária a própria empresa, certo? Ou seja, eu como empresa emito para mim mesmo. É uma situação interessante que nós chamamos de documento próprio, né, emissão e utilização de ajustes com documento próprio. E a segunda nota fiscal, que é o documento próprio e entrada, já descrevendo o kit formado ou os itens individualizados, tá certo? O qual é composto por esses itens, no caso, se eu estou dando entrada no kit montado, eu vou, nessa nota fiscal de entrada, receber esse kit com seus itens correspondendo à sua composição, dando entrada aí com esse CFOP específico, tá certo? E o Código da Situação Tributária, que também é não tributado. Quando é que eu vou registrar no FD-ICMS-PIOR? Na operação normal de entrada e saída, é a emissão de uma nota, é o registro de entrada dessa mesma nota com esses itens, logo eu vou informar esses documentos conforme a minha escrituração prática, né? No procedimento da venda, eu vou tributar normalmente conforme a situação ou utilizar um outro parâmetro, né? Que esse parâmetro, ele tem essa denominação aí dada pela turma da área de TI, que é você informar uma codificação dentro, na operação em si, né? Via descrição no cupom fiscal, na nota fiscal, por exemplo, ou seja, lá vai ter no cupom fiscal, na nota, kit de café da manhã, mas por dentro do XML vai existir o lançamento dos itens individualizados, né? Que esse procedimento, esse tipo de sistemática é denominada pelo pessoal da TI como sendo a explosão, né? Certo? Muito bem. Avançando e entrando no âmbito do bloco K, certo? Nós verificamos ou identificamos que com a análise do bloco H, né, do registro de inventário, o bloco K ele vem sendo rebocado, certo? Ou seja, ele vem acompanhando isso aí, e é uma estratégia utilizada pelo fisco para que exista um maior controle sobre a produção do estabelecimento. A produção do estabelecimento sendo controlada ou acompanhada de perto, digamos assim, pelas instituições de fiscalização, né, pelo próprio fisco. Dessa maneira, nós temos que o bloco K, ele possui vários registros que também são secundários, e aqui nós temos, como por exemplo, o K100, né, que é o período de apuração do ICMS do IPI, a parte do estoque escriturado, a desmontagem de mercadorias. Aqui nós temos no item de origem, né, a desmontagem de mercadorias no item de destino, outras movimentações internas. Eu gostaria também de registrar com vocês que o objetivo nosso não é esgotar hoje, né, hoje não é esgotar a temática envolvendo o bloco K ou até mesmo o bloco H. Existem muitas nuances que vai estar aí diretamente vinculada ao seu tipo de operação. Logo, se eu falo em tipo de operação, preciso lembrar, né, que vai também fazer reflexo ou referência ao que você faz de atividade, obviamente como é que funciona os seus registros fiscais de entrada e saída, qual o seu tipo operacional, se você é indústria, se você é comércio, dentro desse sistema, se você é obrigado ao bloco K, o que é que você deve fazer como medida preventiva. Então, considerando esse sistema, considerando esse cenário, o objetivo nosso aqui é fazer como utilizar desses elementos fundamentais para boas práticas, certo? De maneira a compreender o caminho, certo? Que você vai fazer uso para análises mais amplas. Dessa forma eu tenho aí, né, a questão da produção conjunta. O bloco K, ele representa a ficha de controle de estoque e produção, não é isso? Eu uso o bloco K para que eu possa justificar ao fisco a quantidade de itens que eu tenho produzido, a quantidade de perdas que são projetadas, quais são as industrializações que eu tenho feito com terceiros. Tudo isso é acompanhado via bloco K. Um registro importante também, né, bem como os outros. No SPED fiscal, o bloco K, principalmente para as empresas industriais, existe a necessidade da empresa
certo? Ela realmente elaborar essas informações, porque fica muito complicado ou quase impossível para um prestador de serviço externo, ou seja, uma empresa contábil que recebe o serviço em terceirização, ou seja, realiza aí a assessoria e execução das atividades de uma empresa de médio ou grande porte, fica complicado para a empresa contábil, ela, se não existir os meios, certo, que são suficientes, fica complicado para essa empresa contábil repassar o fisco ou preencher efetivamente esse bloco, né? Então, fica aí esse detalhe. Mas tudo bem, eu tenho aqui que a periodicidade do bloco K é mensal, ou seja, todos os meses, obviamente, eu vou enviar o bloco K e os seus respectivos registros alimentados, conforme a minha operação. E aqui eu tenho o sistema em geral e os pontos de convergência entre o inventário e a ficha de controle de produção e estoque. Como eu tenho aqui, né? A abertura do meu inventário e eu tenho aqui também a abertura correspondente a minha ficha de registro de produção, meu bloco K. Aqui eu tenho a questão dos itens produzidos. Esses itens produzidos, eles dentro de um período mais abrangente, constarão também aqui no meu inventário. Tem os dados de informações adicionais. Veja que eu também tenho informações adicionais de encerramento aqui no meu bloco K. Ou seja, podemos dizer que há uma conexão muito forte, né, entre o registro de inventário que eu informo na segunda competência do ano, no mês de fevereiro, e o que eu vou estar informando mensalmente via bloco K. Então isso aí é um ponto para que possamos redobrar as nossas atenções. A empresa que é optante pelo Simples Nacional, né, em virtude da posteriormente alterada, mas na resolução número 94, que se refletiu na nova, né, que é a 140, é isso, de 2018, nós, ou a empresa optante pelo Simples, nós não realizamos a entrega ou a apresentação do bloco K, né? Certo? Muito bem. Pelo menos até o presente momento, nós não fazemos aqui a entrega, ou seja, ele está dispensado. Muito bem. Esse é o registro inicial, né? É o período de apuração do bloco K, ou seja, onde eu informo aqui o mês que eu estou fazendo referência. Aqui eu tenho a data final e aqui eu tenho a data inicial correspondente à alimentação dos dados. E aqui eu tenho um conjunto de registros filhos, que nós citamos em exposições anteriores, em slides anteriores, no qual eu vou informando aqui o que eu tenho de industrialização efetuada por terceiro, o que eu tenho de estoque escriturado, a desmontagem da mercadoria, a correção e apontamento desse mesmo estoque escriturado, outras movimentações internas, certo? O produto pronto, mas ainda não acabado, o produto efetivamente acabado, ou seja, tem todos esses elementos. Aqui os itens produzidos e nós temos um caso prático, né? Por exemplo, eu tenho aqui a cliente Vovó Maria Bolos e Doces, que ela está produzindo um bolo de fubá. Vamos verificar como é que funciona dentro do SPED a alimentação correspondente à ficha de produção desse bolo. Olha, eu tenho aqui os respectivos ingredientes. Eu tenho 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de trigo, 1 xícara de chá de fubá, né? 3 colheres de sopa de margarina, 1 xícara de chá de leite e 4 colheres de fermento. Muito bem. Para o SPED dentro do bloco K, eu vou ter aqui a descrição do item, certo? Com o seu respectivo código, como você pode identificar nessa coluna, certo? Informando então a quantidade de elementos. Na prática, o bloco K ele serve para que o fisco saiba quais são os elementos que eu utilizo na constituição de um produto. E existe aí uma ampla discussão, né, com algumas empresas que possuem patentes milionárias, referente a uma possibilidade, né, remota de outros concorrentes ou até meu próprio fisco ficar sabendo ali o segredo do sucesso, né, ou seja, via informações de quantidades de produtos utilizados, mas isso aí tem sido pacificado até certo ponto. Nesse contexto eu tenho aqui o meu registro 0200, né,
que está lá no meu bloco inicial, informando a quantidade de itens, na verdade, informando o código dos itens que eu vou utilizar dentro da minha ficha, a ficha de controle de produção. Logo, eu tenho aqui a correspondência, certo? O bolo vai ser 500 gramas, né? Ou seja, a questão dos itens consumidos na produção. 4 unidades dos ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, assim, 200 gramas, e 200 gramas e 2 xícaras de chá de trigo. Aqui eu tenho o meu registro K230 que informa ao fisco o item que foi produzido. Logo, no início de operação desse período aqui, que é de um dia, certo? Eu tenho aqui uma operação envolvendo a produção de um bolo, e essa operação com esse bolo representa a quantidade aqui no encerramento de 500 gramas, ou seja, nessa codificação aí. Ao final eu tenho aqui que os insumos que foram consumidos, registrados no bloco K, mas no registro filho K235, são esses. Eu tenho a codificação, como vimos, que existe um registro lá no bloco 0 exigindo essa codificação, e a quantidade respectiva, certo? Ou seja, eu estou informando aqui os itens consumidos, aqui eu informo os itens produzidos, no K230, e anteriormente eu informei a quantidade de itens, tanto que eu consumi, como que eu produzi, que está lá no registro 0200. Muito bem? E o que acontece se eu não tiver esse cuidado, se eu não fizer o repasse dessa informação ao fisco? Se eu não repassar essa informação ao fisco, eu posso estar sujeito à multa, que aqui, por exemplo, no estado do Ceará, correspondente com uma unidade de referência que corresponde a R$ 4,26, eu vou estar aí sujeito a pagar aproximadamente, certo? 1.200 UFIs, né? Se você fizer aí a multiplicaçãozinha, aproximadamente R$5.000, certo? Que 5.000 ou R$6.000 que corresponde à multa pela falta da entrega, pela não entrega, né? Ou pela omissão de informações dentro do livro de registro e controle da produção e do estoque. Ou seja, é importante ficar atento para as adequações. Mas você pode me perguntar, né? Quando é que eu tenho que enviar o bloco K? Ou como eu tenho que enviar o bloco K? Nós falamos no começo da nossa conversa que são as indústrias e alguns tipos de empresas que possuem especificações e estão dentro desse rol de obrigados. Como, por exemplo, para o ano de 2019, observando a categoria 1112, certo? Que está na CNAE, no registro de CNAE, conforme o IBGE, né? ou como nós identificamos na CONCLA, de forma que, se eu não enviar, certo, no SPED esse bloco, eu posso incorrer aí ou receber algumas notificações. Na verdade, eu posso ser multado, né? Isso é um negócio que ninguém quer. Para o ano de 2019, as empresas que estão obrigadas a realizar a entrega completa, tá certo, conforme está lá no ajuste CNF número 25 de 2016, são as empresas que estão na classificação, né, conforme a nossa Codificação Nacional de Atividades Econômicas, na CNAE, dentro da seção 1112, que são, por exemplo, fabricantes de bebidas, fabricantes de artefatos sem couro, etc. São esses que estão dentro desse conjunto aí da classificação 11 e 12. Há um escalonamento que foi registrado, né, que foi proposto para que as empresas industriais elas possam estar repassando essas informações dentro de uma complexidade, obedecendo um nível gradual. Tudo bem? Então, pessoal, isso aqui é realmente a comprovação que há uma interdependência entre o bloco K e o bloco H, e existem situações que eu preciso registrar para que possamos, então, realizar as melhores providências e, assim, fazer com que a escrita fiscal, a informação dentro da obrigação acessória, ela detenha a melhor qualidade. Como, por exemplo, eu preciso providenciar ou verificar adequações do sistema que eu utilizo. Ou seja, a empresa, eu
enquanto recebedor dos dados, para posterior alimentação no ambiente SPED ou no PVA, né? Eu preciso verificar se o meu sistema e o sistema que é utilizado pela minha empresa cliente ou pela empresa que está obrigada a prestar essa informação dentro do bloco K, se o meu sistema com o sistema da empresa eles conversam efetivamente para que não haja o conflito ou perca de dados ou até mesmo uma falta de parâmetro adequado. Então preciso realmente verificar, ou se eu não tiver, providenciar um sistema que ele dê certo, que seja adequado para a realidade exigida, né? O controle de estoque, ele é necessário para todas as empresas, certo? Independente se você faz aquisições para consumir, uso e consumo, se você faz aquisições de itens para compor o seu imobilizado, se você faz aquisição ou venda para comercialização, na verdade, o controle de estoque, o controle de entradas efetivamente é necessário para todas as empresas. Isso aqui nós precisamos realmente conscientizar os empreendedores para que eles possam, de fato, começar ou passar a melhorar esse tipo de registro, certo? Muito bem. Os produtos fabricados, no meu caso, indústria, se sou indústria, os produtos fabricados, eles devem possuir uma ficha técnica. O que é essa ficha técnica? É a quantidade de elementos que são necessários para produzir esse tipo de item. Ou seja, para que eu produza uma caneta, eu preciso de uma ficha técnica da composição dessa caneta. O bolo, como nós citamos aqui em exemplo, e verificamos inclusive o comportamento da ficha técnica do bolo dentro do ambiente SPED, isso é algo que deve ser uma realidade, ou seja, isso deve existir de fato, né? Não há condições desse tipo de informação ser imaginada e ser alimentada de qualquer jeito. Realmente isso aí poderá trazer prejuízo. Hoje, com o cruzamento de informações fiscais, você fazer aí alguns erros de forma inconsequente ou arbitrária, pode lhe trazer sérios prejuízos, certo? A atualização cadastral dos produtos deve ser constante, ou seja, recomenda-se que a atualização dos cadastros, a verificação dos estoques, até mesmo o arrolamento dos estoques a nível físico, isso deve acontecer de uma forma mais frequente. Não é porque eu vou informar o inventário no segundo mês de competência do ano subsequente, ou seja, não é porque eu vou informar o inventário na competência de fevereiro do ano seguinte que eu só vou fazer a contagem do meu estoque no final do ano ou quando estiver às vésperas de enviar a obrigação acessória. Até mesmo porque dependendo da quantidade de itens que você possui em seu estabelecimento, fica até difícil fazer essa verificação fisicamente. Então, se você tiver um acompanhamento periódico, uma vez a cada 2 meses, ou até mesmo mensal, a depender do quantitativo de produtos que você tem, no final, nesse fechamento, certo? Com certeza a hipótese, a possibilidade de ter furos, de ter falhas é mínima. E quando você consegue fazer isso dentro de um acompanhamento em um prazo menor, as correções também elas tendem a ser realizadas de forma ainda mais eficiente, né, ou eficaz. Certo? Educação e treinamento dos colaboradores deve ser uma rotina. A legislação no Brasil ela é completamente volátil. Logo, o que é hoje pode não ser amanhã. Então a educação tem que ser uma realidade, um fato contínuo. Isso para qualquer tipo de segmento, não só aplicando esse detalhe ao bloco H, ao bloco K, o tal do SPED, não. É para toda a sistemática envolvendo tributação, é importante que a educação continuada, o treinamento seja rotineiro. Nas industrializações para terceiros, o processo de recebimento e envio deve ser alinhado, ou seja, se você realiza operações industriais com parceiros, com fornecedores, com terceiros em regra geral, os quais eles participam de uma parte da sua produção, você deve alinhar esses detalhes, porque existem campos específicos, registros específicos dentro do bloco K, que você vai precisar se atentar para alimentar
quando uma fase ou um período dentro da sua produção for realizado por um terceiro. Então é importante você checar isso, alinhar com o seu remetente destinatário, seja ele cliente ou fornecedor, para que tudo possa ficar o mais próximo do perfeito, né? E eu tenho também que definir responsáveis para esses registros aí, ó, certo? Os registros correspondentes à industrialização para terceiros, ao encerramento da ficha de controle de produção e estoque, a ficha correspondente à composição técnica do produto, ou seja, eu tenho que definir pessoas responsáveis, eu enquanto empresa, eu enquanto o alimentador desses dados, na verdade, enquanto o analista desses dados, preciso buscar, certo? Aplicar ou atribuir responsabilidades distintas para cada uma dessas composições. A informação correspondente a um bloco K deve ser elaborada pela empresa cliente. Isso aqui eu estou falando uma hipótese, certo? De você prestar o serviço como um terceirizado, você prestar o serviço já via terceirização, seja de forma externa, beira o impossível a gente conseguir acompanhar isso, certo? Todas essas etapas, toda a composição da ficha técnica, toda a composição da etapa do processo industrial à distância. Então, prioritariamente, eu acho quase que, em geral, a elaboração ou a informação correspondente ao bloco K tem que ser feita pela empresa, certo? Então, pessoal, isso aí são as nossas boas práticas, esse foi o objetivo que nós tivemos hoje, certo? Tem aí uma mensagem, certo? Para impulsionarmos, ou nos impulsionarmos, né? Para impulsioná-los aí a subir ainda mais degraus. Agradeço a vocês por essa oportunidade de estarmos juntos, por terem participado, por estarem participando do Cono Fiscal e dessa nossa aula. Estamos aí à disposição para aqueles que quiserem trocar ideia em vários outros momentos, em situações posteriores. Um forte abraço e tudo de bom para vocês.